Olá, gente, tudo bom? A minha convidada de hoje, nada mais, nada menos, quem é? Patrícia França. Se você tem participado assiduamente das nossas lives, as nossas lives têm sido um sucesso, inclusive. Tem sido incríveis. Cada conteúdo. Lá a gente acaba recebendo muitas perguntas que não dá tempo da gente responder porque o tempo é mínimo, né, Paty? Mas hoje iremos trazer aqui algumas perguntas que a gente não conseguiu responder nas lives, que pode ser a sua, que estão assim, cada uma. Fica ligadinho aí e já vai deixando aquele like enquanto a vinheta toca. Solta a vinheta. Bom, e a primeira pergunta, Paty, está super interessante, porque é uma pergunta, inclusive, recorrente lá no meu direct, tá, gente? Exatamente. É da Ana Maria. Meninas, qual é o número ideal de massagens que a gente deve fazer por dia? Nossa. Ana, vai depender do seu estilo de vida, do seu ritmo, da sua resistência. Se você atende em clínica ou se você atende home care, tudo isso influencia. Por exemplo, antigamente, quando eu atendia, e eu conto isso nos meus cursos, eu fazia de 10 a 12 massagens por dia. Que não é o indicado, nem é o ideal. Mas é porque, Paty, naquela época eu precisava do dinheiro. E outra coisa também, ela ficava dentro de um spa, então ela não tinha o tempo entre um e outro de locomoção, como algumas pessoas que eu conseguia fazer muitas ali. Confesso pra vocês que na 11ª eu já estava tremendo. Mas eu fazia porque eu precisava da comissão. E aí hoje, você tem que ver também a comissão. Antigamente era muito baixinha. Hoje já não mais, a gente já tem a valorização da profissão. Então você não precisa fazer tantas massagens assim. Você tem que também, uma dica que eu dou interessante, é você cuidar da sua alimentação e estilo de vida para que você tenha uma resistência. Para poder trabalhar. Para poder Agora, Renata falou sobre o exemplo dela que trabalhava em spa ou clínica, em algum ponto fixo. A minha experiência como home care, porque a maior parte da minha história na massagem foi fazendo home care. Então eu tinha a locomoção. O máximo que dava para fazer, não era nem que eu aguentava, era saindo de manhã muito cedo, chegando em casa 10 da noite ou 11, eram 7 massagens por dia. Se você fizer o cálculo, é isso que dá mais ou menos para fazer. Entre 7 e 8, no máximo. No máximo. Não dá mais para fazer mais, senão você chega 1 da manhã em casa. Mas assim, porque não dá realmente para fazer mais, pela locomoção e contando 1 hora em cada pessoa, dá mais ou menos isso. Então, Ana, você percebe que há diversos fatores, então não dá pra gente dar uma conta, vai da sua resistência, né, do seu corpo físico, vai se você faz só home care, se você tá numa clínica, então uma série de fatores. E você que tem que ver o máximo que você aguenta. Porque não adianta eu falar assim, ó, faça Ana 8. Eu faço 8. E você não aguenta fazer 5. Ou a gente fala, faça só 4. 2 de manhã e 2 de tarde, você tem disposição toda uma disposição para fazer mais. Então, assim, vai da sua resistência e do que você quer para sua vida, né, Paty? Exatamente. Vocês já ficaram preocupadas alguma vez achando que a massagem não daria resultado? Ai, que pergunta boa. Essa foi a Júlia que fez. Várias vezes. Vocês não fazem ideia. Com motivos diferentes, mas muitas vezes a gente fala, nossa, massagem é milagrosa? Mas às vezes não depende só da massagem. Só da gente. Né? Só da gente. Eu lembro que às vezes chegavam aquelas mulheres muito magras. Quando eu digo magras, é esquálidas, secas, em palito. Aí eu chegava pra fazer a massagem, eu falava assim, meu Deus do céu, e agora? Ela veio atrás do resultado milagroso, atrás do milagre que já era corpo dela. Como é que eu vou mostrar resultado desse corpo? Orando, Senhor, já começa a oração. Na entrada, eu começava a orar ali. Mas qual não era a nossa surpresa? Porque é por isso que a gente bate no peito com toda a segurança do mundo, porque essa massagem já foi testada e comprovada por muitos anos em diversos biotipos corporais. Então eu posso dizer, é impossível hoje deitar uma pessoa na nossa maca e não ter resultado. Porque até mesmo, Paty, essas esquálidas, a gente conseguia deixar a perna dela mais... Um exemplo que eu lembrei aqui agora, da vez que a Isabel Goulart chegou no spa. Nossa! A gente sempre usava o exemplo a gente tremeu da Isabel Goulart, tipo assim, com os nossos clientes. Ah, você hoje vai sair com o corpo da Isabel Goulart. Aí a Isabel Goulart chega. A Isabel Goulart chegou. E aí a gente promete o corpo de quem? A gente vai dar o corpo de quem pra você, mulher do céu? Aquele corpo aí a gente contou pra ela, a gente promete o seu corpo para as pessoas. Agora você deita aí e eu prometo o corpo de quem? Ela riu e falou assim, essas maravilhosas podem fazer que eu tenho certeza que vai dar resultado. Graças a Deus, deu. Porque aquilo, a gente tira água de pedra.
Às vezes vai uma oraçãozinha junto, quando é esse nível assim de corpo tão maravilhoso, mas sempre dá resultado. Mas gente. emendando aqui, a gente está falando isso porque é uma pergunta, quem está aqui, Paty, mas é recorrente, por que a gente está citando esses exemplos de pessoas muito magras? Porque ao contrário do que as pessoas pensam por aí, E pregam. que o biotipo magro é o mais difícil de dar resultado, não é o biotipo cheinho. Que as pessoas sempre perguntam, quero ver um biotipo mais cheinho aí, quero só ver, você só faz isso uma magra, quero ver fazendo uma mais cheinha. Gente, é o contrário do que vocês pensam. Um biotipo mais cheinho é muito mais fácil de dar resultado, porque já tá super edemaciado, Exatamente. tá inchado, qualquer 2 passadas de mão já dá aquele murcha. resultado berrante. Difícil é numa magra. Então, quando a gente diz assim, magra, seca, esquálida, é aquilo do lado de pedra, é aquilo que o Paty falou. Então, literalmente. às vezes que a gente tremeu na base, Foram as pessoas muito magras. que apareceram. As pessoas cheinhas é bico. A gente já gente sabe que vai dar, tenta aqui com que a gente vai certeza. dar muito resultado. Mas as magras que chegam, as modelos que chegam, faz o milagre, a gente vamos A orar. gente, vamos agora. Vamos orar. Todo mundo, vamos dar as mãos. Das mãos. Senhor. E a gente vai. São as mais difíceis, mas mesmo assim a gente consegue dar resultado. Vou deixar aqui umas fotos para vocês verem dos resultados das esquálidas e a gente consegue deixar mais ainda. Olha só. Agora vem uma pergunta bem curiosa e bem pessoal, né? Meninas, eu sei que vocês não comem alguns tipos de alimentos, como carne suína, camarão, etc. O que vocês fariam se algum cliente oferecesse para vocês alguma comidinha assim? É a pergunta da Joana. Já ofereceram? Já. Várias vezes. E Muita. aí é que é o bacana, porque a gente cresceu numa religião onde a gente se abstém desse tipo de alimentos, todos que foram citados aqui. Por ser pregado sobre as leis de saúde. A gente acredita muito que o nosso corpo é muito importante e que a gente tem que nutrir ele de coisas bacanas, saudáveis. Isso pra gente não inclui, né? Bebida, etc., como Renata falou. Isso. E era muito bacana, porque assim, essa pergunta que você fez com relação a alimento, a gente passa a nossa vida inteira não só com clientes, mas com amigos de escola, Sim, da exatamente. vida em geral, que sempre ofereciam esse tipo de coisa quando não sabiam. E a gente, com sabe- toda a certeza do mundo... Sabe o que era mais legal, Paty? As pessoas falam assim, você, uma baiana, muitos clientes falam, uma baiana que nunca comeu camarão. Meu Deus do céu, que tristeza. Eu falei assim, mas Mas comeu não caranguejo. não comeu caranguejo. Tristeza pra gente não é nenhuma, porque Não. a gente não tem um paladar, a gente nunca comeu. Nem Nós já- experimentei, então... Nós já nascemos na religião, então a minha mãe já nasceu na religião, nós já nascemos, então não é que é um paladar que a gente tenha e parou. Que eu acho que é muito mais difícil para alguém que entra na religião. A gente que já nem comeu tudo conhece, isso. então a gente não A gente sente falta conhece. daquilo que a gente Não nunca conhece, experimentou. nunca experimentou. E todo mundo sempre muito respeitou na mesma hora. E o público também que a gente trabalha, voltando Isso para o que eu ia dizer contexto, agora. é um público muito judeu. E Sim. os judeus, eles são como nós, eles também não comem esse tipo de alimentos. Exatamente. Então sempre foi muito fácil. A gente nunca vai se sentir constrangida nem nada, a gente só Tranquilamente. não come, comemos outras coisas. Exatamente. Bom, a próxima pergunta, por incrível que pareça, é direcionada para a Paty. Ah, É, Paty. Qual que é? Paty, você já sofreu algum tipo de preconceito nesses anos de atendimento? É da Aline. Ai, Aline. Agora você que responde, Paty, para você. Ó. Olha, vou te falar que se eu sofri, não percebi. Não me lembro. De verdade, não me vem nenhum caso assim gritante na minha cabeça sobre preconceito. É bem isso que eu acabei de falar. Se eu sofri, eu não percebi. Você sabe que é interessante que essa pergunta também fizeram pra gente na live e eu falei que eu não me recordo. Não me recordo de ter sofrido nenhum tipo de preconceito. E você acha que se eu sofresse, eu me lembraria, porque seria traumático, seria marcante, eu me lembraria. Eu não me Não me lembro. recordo. Costumo dizer que é uma das coisas, inclusive falei na minha live, que era uma das coisas que eu tinha muito medo de vir para São Paulo. Porque eu pensei, São Paulo só tem gente branquinha, vai ter muito preconceito com a nossa cor, né, com a nossa religião, com uma série de coisas. Mas qual foi a minha surpresa? Quando eu vim para cá,
As minhas clientes que eu comecei a atender, todas elas, quando eu chegava na casa delas, e acho que Deus, de uma certa forma, meio que abraçando a gente, né? Amavam a Bahia. Eram altas conversas sobre as nossas cidades, das nossas praias, né? A nossa cidade. Falavam da nossa cor, queriam ter o nosso bronzeado. E você via que era verdadeiro, porque as pessoas viviam na praia, passando bronzeador para poder estar da nossa cor, e a gente chegava lá com todo bronze, aquela coisa toda. Então, assim, sempre fomos muito bem recebidas em todos os ambientes que a gente veio aqui em São Paulo. E essa coisa do preconceito, nem com relação à nossa conta bancária, porque a gente era muito pobre, nem com relação à nossa religião, nem com relação à nossa cor, nada. A gente não, eu não lembro também. Porque se a gente tivesse sofrido alguma coisa que machucasse, a gente lembraria agora. Embora é um tema que é muito recorrente, que tá bem fresco, né, Paty? As pessoas falam sobre preconceito racial, essa coisa toda, mas a gente não tem experiência. Nunca me senti ofendida com relação a isso. Mas não quer dizer que a gente não tenha, que a gente também não levante a bandeira pelos que já passaram por essa situação. Fica aí nosso repúdio e indignação para quem faz, né? Quem tem atitudes preconceituosas de modo geral. De modo geral. Mas graças a Deus a gente nunca passou. Ou se passou, é aquilo. Não percebemos. Do que vocês mais sentem falta agora que não viajam muito juntas para dar curso? Da sua xará, viu, Paty? É da minha xará, Patrícia Mello. Na verdade, já tem um tempo que a Paty não viaja mais junto com a gente. Então, assim, foi um negócio que foi desmamando e já tem tempo, né, Paty? Já tem 1 ano e pouco. Já tem desde que Estela... Desde que você engravidou de Estela, não, já tem mais, Paty. 2 anos, Estela. Exatamente. 2 anos e pouco que a gente não viaja mais junto. A gente viajou uns 2 anos e pouco. Sim, direto, toda semana. Foi e depois... muito difícil. Então, foi muito. Logo quando a gente teve essa separação, foi muito difícil. Porque a gente dormia juntas, a gente tomava café da manhã juntas, almoçávamos juntas. Fazia tudo junto. Tipo a semana inteira, né? Paty, foi muito difícil. Eu acho que eu me lembro até o dia que você não pôde ir, foi num curso em Brasília. Foi sofrido. Eu fiquei de casa chorando. Ele me fala. E aí, no final da coisa, nossa, passei, não sei como eu sobrevivi sem Paty, porque os cursos naquela época eram muito lotados. E a Paty era um apoio muito grande na hora da prática, assim, passava. Eu senti muito, Paty. E é porque a gente se conhece muito, né? A gente divide mesmo tudo. Divide conversas, a gente divide atividades, se eu vejo que ela tá fazendo uma coisa, eu vou fazer outra, se ela vê que eu tô com alguém, eu vou para outra. Sim. A gente é muito parceira e só no olhar, né? A gente já se conhece. E aí ela começou a tocar o barco sozinha e agora já tá expert, né? E o que é mais legal é que, tipo, já fiquei 2 anos viajando sozinha e aí já adquiri toda uma expertise em como fazer tudo sozinha sem a Paty. O legal agora é quando os cursos são em São Paulo que a gente faz juntas, então eu fico mais tranquila, porque quando eu tô sozinha já é mais apertado. Só que agora ela que começou a viajar de novo nessa carreira sem mim. Só que aí, pra sua sorte, veio logo a pandemia, sofreu muito. Eu não sofri muito, sofri só 1 mês. Juntas somos mais fortes. Faz assim. A última pergunta é da Letícia Barros. Vocês já fizeram massagem no Voz Oculta? Já. Voz Oculta era meu cliente, gente. Era meu cliente, assim, fazer massagem 3 vezes por semana, tá? Adorava uma massagem Voz Oculta. Era das massagens que eu cobrava o Voz Oculta, enfim. Ele era meu cliente, mas a Paty você também já fez. Eu fiz, mas eu não fazia com tanta frequência como o Renato. Mas ele é fresco, gente. Não dá pra fazer ele, não. Ele não é um cliente bom pra fazer massagem, porque ele quer massagem só de relaxante. E reclama com qualquer pressãozinha. Não, ele não é um bom cliente. Voz Oculta não é um bom cliente. Ele gosta de fazer massagem aqui, é uma massagem muito leve. Ó, Voz Oculta, já comecei a fazer massagem nele. De começar a fazer a massagem, dar um resultado gigantesco numa perna. O resultado era muito berrante. Eu ficava uma perna muito magra, e aí quando eu começava a fazer o abdômen, ele disse que estava doendo demais. Gritava. Aí ele levantava, ele saiu, já teve mais, acho que teve umas 3 ou 4 Saía no meio da massagem, não terminava. Ele saía no meio da massagem com uma outra perna bem grandona, uma fina e outra grandona, falava, você vai sair assim, ele voa, que eu não aguento de dor. Teve acontecer umas 4 ou 5 vezes. Ele sai no meio da massagem com um lado já feito e o outro não, porque ele é muito fresco para dor. Fresco. Não é dos que eu mais gosto de fazer massagem. E ó, só uma curiosidade. Antigamente, quando a gente montou o nosso spa, Voz Oculta, por ele ser muito palpiteiro, tá? É curiosidade aí pra vocês. Ele que quando eu contratava terapeutas, a gente finalizava assim, tipo,
Ele que te fazia a última massagem antes da contratação da terapeuta, porque ele dizia assim, se a mão era boa, se não era boa. De tanto palpiteiro que ele era. Eu lembro. Os treinamentos eram feitos no Voz Oculta, porque ele era muito palpiteiro. Ele dizia assim, ó, às vezes tinham 5, 10 meninas fazendo massagem nele. E ele dizia, fulana não tá certo, fulana não tá com a mão boa, fulana tá muito forte. Ele é muito palpiteiro. E aí, como ele era muito palpiteiro, eu gostava, porque isso me dava embasamento para a contratação. Porque ele falava coisas que não é todo mundo que falava. Mas pra gente fazer era chato. Porque a gente não queria que ele palpitasse. Quando ele vê esse vídeo, hein? Não, Esconde, não fala desse vídeo pra ele, tá, gente? Esconde esse vídeo. Essa parte não compartilha com não ele. compartilha com ele, tá? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente tenha aí sanado algumas curiosidades. Surgindo mais, a gente volta aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar poder ler. Isso mesmo. E não esquece de compartilhar com aquela sua amiga, com aquele parente, qualquer pessoa, para receber esse vídeo e também saber das coisas, né, Paty? Que a gente gosta de saber. Exatamente. É isso. Já já estamos juntos de novo. Ativa o sininho. E até a próxima.